Joanne Jo Rowling, uma mente brilhante nascida em Yacht, carregava consigo o dom da imaginação que desafiava os limites do ordinário. Desde os primeiros anos, ela e sua irmã Diane não apenas brincavam de mágicas, mas viviam em um mundo onde a magia era a mais pura verdade. Aos 6 anos, Joanne já tecia narrativas. Sua caneta era a varinha que dava vida a universos escondidos nas dobras de sua mente. Aos 11 anos, Joanne não se contentou em criar apenas uma história. Ela forjou uma saga. Os 7 diamantes amaldiçoados eram mais do que joias. Eram entidades, cada uma abrigando um fragmento de poder antigo e sabedoria esquecida. Esses diamantes eram cobiçados por forças sombrias e guardiões corajosos, todos entrelaçados em uma dança de destino e perigo. Mas a imaginação de Joanne não conhecia fronteiras. Ela viajou além dos diamantes, explorando reinos onde dragões governavam os céus e criaturas místicas caminhavam entre os mortais. Ela criou heróis cujas virtudes eram tão brilhantes quanto suas falhas eram humanas. E vilões, eles eram tão complexos quanto os enigmas que guardavam. Suas histórias entrelaçadas com a trama maior que Joanne estava apenas começando a tecer. Com cada palavra, cada linha, cada história, Joanne Rowling expandia o mapa de seu mundo imaginário. Ela construiu escolas de magia antes de Hogwarts ser um nome conhecido e inventou línguas que apenas os mais sábios poderiam falar. Ela sonhou com espelhos que refletiam desejos secretos e portas que se abriam para dimensões desconhecidas. E assim, a menina de Yacht, com sua imaginação fértil e sua caneta mágica, preparava-se para um dia encantar o mundo inteiro. Porque, para Joanne Jo Rowling, a magia não era apenas uma brincadeira de criança. Era a essência da vida, o tecido de sua realidade e o coração de todas as histórias que ainda estavam por vir. Mas foi após a formatura, no coração da Anistia Internacional, que Joanne encontrou uma fonte de inspiração que iria inflamar sua alma já ardente. As cartas que atravessavam sua mesa não eram meros pedaços de papel. Eram gritos silenciosos de esperança, desespero e sonhos indomáveis de liberdade. Cada palavra escrita por mãos trêmulas, sob o peso de regimes opressores, era uma centelha que acendia a chama da compaixão e da justiça em seu coração. Essas cartas eram mais do que relatos. Eram janelas para almas que lutavam contra a escuridão. Eles sussurravam histórias de coragem que não podiam ser silenciadas, de espíritos que se recusavam a ser quebrados. Joanne viu em cada linha um reflexo da luta humana, um eco das batalhas que seus próprios personagens enfrentariam em mundos fictícios, mas não menos reais. Ela carregava essas histórias consigo, deixando-as fermentar em sua mente até que se transformassem em ideias que exigiam ser escritas. A injustiça e a opressão que ela testemunhou tornaram-se o pano de fundo contra o qual seus heróis lutariam. E a esperança que ela viu persistir contra todas as probabilidades tornou-se a luz que guiaria seus personagens através da escuridão. A educação e a inspiração que Joanne Jo Rowling recebeu não foram apenas acadêmicas, elas foram profundamente humanas. Elas a ensinaram sobre a resiliência do espírito humano e a inabalável busca pela verdade e pela liberdade. E essas lições, essas poderosas verdades, encontrariam seu caminho nas páginas de seus livros, tocando os corações e as mentes de leitores em todo o mundo. A ideia de Harry Potter nasceu em um vagão de trem, entre o frio de Manchester e a agitação de Londres. Joanne Jo Rowling, com sua mente inquieta e coração cheio de possibilidades, sentiu a faísca da magia enquanto as paisagens se desdobravam lá fora. Harry Potter, um nome que ressoava com mistério e aventura. Um garoto órfão, marcado pela cicatriz em forma de raio, destinado a enfrentar o mal que assombrava o mundo mágico. Joanne viu Hogwarts, a escola de magia, com suas torres imponentes e corujas noturnas.
Ela ouviu risadas na sala comunal da Grifinória e sentiu o frio do Lago Negro, onde o monstro espreitava. Mas a ideia não era apenas sobre um menino bruxo. Era sobre amizade, lealdade e a eterna batalha entre a luz e as trevas. Joanne sentiu o peso da responsabilidade que Harry carregaria, os sacrifícios que ele faria e as escolhas que moldariam seu destino. Ela sabia que essa história era maior do que ela, maior do que qualquer viagem de trem. E assim, com a promessa de papel e caneta, Joanne guardou a ideia em sua cabeça como um segredo precioso. Ela sabia que não poderia deixá-la escapar. E quando finalmente pôde escrevê-la, as palavras fluíram como feitiços, criando um mundo que transcenderia gerações. A ideia de Harry Potter não era apenas uma história. Era uma jornada que nos levaria a voar em vassouras, a enfrentar dragões e a descobrir que a verdadeira magia estava dentro de nós. E assim, no trem entre Manchester e Londres, Joanne Rowling lançou um feitiço que mudaria o mundo literário para sempre. Mudança para Portugal, o refúgio e os desafios. Após a partida de sua mãe, Joanne Rowling encontrou em Portugal um refúgio para sua dor e uma tela em branco para suas palavras. A terra de azulejos e fados acolheu-a, e nas margens do Tejo ela continuou a tecer a trama de Harry Potter. O sol quente de Lisboa aqueceu suas esperanças e secou suas lágrimas. Ela ensinava inglês a estudantes ansiosos, compartilhando não apenas a língua, mas também os segredos que habitavam sua mente. As aulas eram mais do que conjugações verbais. Eram poções mágicas que despertavam a imaginação dos jovens. E enquanto ela explicava os mistérios da gramática, ela também desvendava os enigmas de Hogwarts. Mas a vida não é apenas feitiços e encantamentos. Em Portugal, Joanne encontrou amor e desafios. Seu primeiro marido, um poeta português, era como um personagem de suas próprias histórias. Eles dançaram nas ruas estreitas de Alfama, entre fachadas coloridas e o som do fado. E quando sua filha Jessica nasceu, Joanne viu nos olhos dela a promessa de um novo capítulo. Mas o destino não é gentil com todos os contos. O casamento terminou em divórcio e Joanne voltou ao Reino Unido, com Jessica em seus braços e a história de Harry Potter ainda fervilhando em sua mente. Ela enfrentou a incerteza, a solidão e a luta para sustentar sua filha. Mas como todo herói, ela persistiu. E assim, nas ruas de Porto e nas colinas de Sintra, Joanne Rowling encontrou a inspiração e os desafios que moldariam sua jornada. Ela não era apenas a autora de um livro. Ela era uma bruxa moderna, conjurando palavras e esperanças, enfrentando dragões invisíveis e transformando suas próprias cicatrizes em magia. A mudança para Portugal foi mais do que geografia. Foi uma transformação de alma. E quando ela finalmente escreveu o nome Harry Potter na página, ela selou um pacto com o destino. A história que começou em um trem agora se espalhava pelo mundo, e Joanne, a menina de Yacht, tornou-se J.K. Rowling, a maga das palavras. Dificuldades e perseverança. A alquimia de J.K. Rowling em Edimburgo. Em Edimburgo, cidade de colinas e neblinas, J.K. Rowling enfrentou o inverno de sua vida. Como mãe solteira, ela se viu em um labirinto de desafios, onde cada esquina revelava uma nova prova de sua resiliência. A assistência social era seu tênue escudo contra a tempestade da adversidade, e a depressão, um dementador que sugava sua esperança. Mas foi nesse caldeirão de dificuldades que Rowling encontrou a pedra filosofal de sua existência. As cafeterias de Edimburgo tornaram-se seus santuários, onde, com uma caneca de café fumegante, ela dava vida ao mundo, que a salvaria. As páginas de Harry Potter e a Pedra Filosofal eram mais do que papel. Eram espelhos de sua alma, refletindo uma magia que nascia da dor. Cada palavra que ela escrevia era um encantamento contra a escuridão. Cada capítulo,
um passo para fora das sombras. Ela tecia uma tapeçaria de fantasia, onde cada fio era tingido com a tinta de suas próprias lutas. Hogwarts era seu refúgio, e Harry, Ron e Hermione, os amigos que nunca a deixaram. Rowling transformou sua depressão em dementadores, criaturas que podiam ser combatidas com o patrono da criatividade. Ela moldou sua solidão em Horcruxes, pedaços de si mesma que ela escondeu em cada personagem, cada história, cada sonho que ela criava. E como Harry, ela descobriu que mesmo nas profundezas do desespero havia luz. Uma luz que vinha da amizade, do amor e da coragem. A perseverança de Rowling era sua varinha mágica e com ela conjurou um futuro onde ela não era apenas sobrevivente, mas vitoriosa. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o feitiço que quebrou sua maldição, o elixir que trouxe vida nova a uma mulher que se recusou a ser definida por suas circunstâncias. E assim, nas ruas antigas de Edimburgo, entre sussurros de história e ecos de lendas, J.K. Rowling reescreveu sua história, provando que mesmo a mais profunda escuridão pode ser vencida pela luz de uma estrela brilhante. Uma estrela chamada Esperança. A saga de J.K. Rowling é uma tapeçaria tecida com fios de determinação e vislumbres de destino. Antes de seu nome se tornar sinônimo de sucesso, ela enfrentou o espectro da rejeição. Como uma peregrina em busca de um lar para sua criação, Rowling bateu as portas de várias editoras, apenas para ouvir o eco de não após não. Cada recusa era uma tempestade que testava sua resiliência, mas ela se manteve firme, sua bússola apontando sempre para a esperança. E então, como um raio de luz em meio à escuridão, a Bloomsbury viu o brilho em Harry Potter e a Pedra Filosofal. O ano de 1997 marcou o alvorecer de uma nova era na literatura. O lançamento do primeiro livro não foi apenas um evento editorial. Foi o início de um movimento cultural que varreria o globo. O mundo foi rapidamente enfeitiçado pela magia de Hogwarts. Crianças e adultos igualmente se viram imersos em um universo onde a possibilidade dançava com a imaginação. As prateleiras das livrarias não podiam conter a demanda e as noites de lançamento se tornaram eventos mágicos, com fãs vestidos como seus personagens favoritos, ansiosos por mais uma viagem ao mundo de Rowling. Com cada novo livro, o fenômeno crescia. Filas que se estendiam por quarteirões, debates fervorosos sobre teorias de fãs e um legado que se expandia para além das páginas. Filmes, mercadorias, parques temáticos e até mesmo uma peça de teatro seguiram, cada um adicionando camadas à mitologia de Harry Potter. Rowling, uma vez uma mãe solteira lutando contra a maré da adversidade, agora navegava nas águas do sucesso sem precedentes. Seu nome tornou-se um estandarte para sonhadores e escritores em todo o mundo. Um lembrete de que a grandeza muitas vezes vem após a perseverança através da tempestade da dúvida. A história de rejeição e sucesso de J.K. Rowling é um testemunho do poder da fé em si mesmo e da tenacidade inabalável. Ela é a prova viva de que, mesmo quando o mundo diz não, há sempre uma página não virada, um capítulo não escrito, e para aqueles que ousam sonhar, um final feliz aguarda. Vida pessoal e filantropia, o coração generoso de J.K. Rowling. No ano de 2001, J.K. Rowling uniu-se em matrimônio com o Dr. Neil Murray, encontrando um companheiro para compartilhar sua jornada mágica. Juntos, eles deram as boas-vindas a 2 novos feiticeiros em sua família, David e Mackenzie. A vida pessoal de Rowling floresceu, refletindo a riqueza e a profundidade dos mundos que ela criava em suas páginas. Mas a verdadeira magia de Rowling não residia apenas em suas histórias. Ela se estendia para além delas, tocando o mundo real com a varinha da compaixão.
Conhecida por sua generosidade, Rowling tornou-se uma defensora incansável de causas que tocavam seu coração. Sua filantropia era a expressão de um espírito que acreditava no poder da bondade e na capacidade de mudar vidas. Através da Comic Relief, ela trouxe sorrisos onde havia tristeza. Com a One Parent Families, ela ofereceu apoio e esperança a mães e pais solteiros, refletindo suas próprias lutas e triunfos. A Multiple Sclerosis Society of Great Britain recebeu seu apoio fervoroso, uma causa profundamente pessoal, em memória de sua mãe. Mas foi com a fundação da Lumos que Rowling acendeu uma luz brilhante na escuridão. Esta organização, nascida de seu desejo de ver todas as crianças crescerem em um ambiente amoroso e seguro, tornou-se um farol de esperança. Lumos trabalha incansavelmente para acabar com o ciclo de institucionalização de crianças, garantindo-lhes o futuro brilhante que merecem. J.K. Rowling, a autora que encantou o mundo com suas palavras, também o transformou com suas ações. Ela mostrou que a verdadeira magia não está apenas nos feitiços e encantamentos, mas nas ações que tomamos para ajudar os outros. Sua vida é um testamento do poder da humanidade e da generosidade, provando que cada um de nós tem a capacidade de deixar uma marca indelével no tecido do universo. Reconhecimento e influência, o legado de J.K. Rowling. No firmamento das personalidades que moldam nosso mundo, J.K. Rowling brilha como uma estrela de primeira grandeza. Sua influência transcende as páginas dos livros. Ela é uma força que impulsiona a mudança social e inspira milhões. Em 2010, seu nome foi gravado no panteão das grandes influenciadoras ao ser nomeada a mulher mais influente da Grã-Bretanha. Um reconhecimento que reflete não apenas seu sucesso, mas também sua capacidade de tocar vidas. A Forbes, em sua sabedoria, reconheceu Rowling entre as pessoas mais poderosas. Uma honraria que poucos podem reivindicar. Mas o que torna Rowling verdadeiramente poderosa não é a magnitude de sua riqueza ou a extensão de sua fama, mas a profundidade de sua humanidade e a sinceridade de seu compromisso com causas maiores que ela mesma. Rowling transformou sua própria narrativa de luta e superação em uma fonte de inspiração para outros. Ela se tornou uma voz para os sem voz, uma defensora dos desfavorecidos. Seu trabalho filantrópico é um testamento de sua crença inabalável na capacidade do ser humano de fazer a diferença. Ela não apenas escreveu sobre magia, ela a praticou, estendendo sua mão para levantar aqueles que caíram. O legado de J.K. Rowling é um mosaico de suas realizações. Cada livro, cada personagem, cada ato de caridade é uma peça que contribui para o quadro geral. Ela nos lembra que a imaginação é a semente da inovação. A resiliência é a companheira da conquista, e o impacto de uma pessoa no mundo pode ser tão profundo quanto o oceano e tão duradouro quanto o tempo. Esses detalhes adicionais não são meros adornos em sua história. Eles são a essência de sua verdadeira identidade. J.K. Rowling não é apenas a autora de Harry Potter. Ela é uma arquiteta de sonhos, uma guerreira da justiça e uma guardiã da esperança para as gerações futuras.